Canal Notícia hoje conversando com o padre José Nilton, conhecido também como Padre Zezinho, que está há 6 meses aqui na nossa cidade, vai conversar com o Canal Notícia. E a você, espectador do nosso canal, também vai passar a conhecer um pouco quem é o Padre Zezinho. Padre, prazer falar com o senhor aqui no nosso canal. Dizer que a satisfação é muito grande, né? E perguntar ao senhor como é que está sendo esses primeiros 6 meses aqui na cidade de Itajaí, que não é apenas um padre, mas é um cidadão que está fazendo parte da comunidade de Itajaí. Bom, boa tarde a todos e todas. No final do ano passado houve todo aquele processo, né, de transferência de padres, porque na nossa diocese há um costume, aliás, um santo costume de que o padre fique normalmente 6 anos, embora pode ser transferido antes por necessidade pastoral, pode ser transferido depois também por necessidade pastoral. De modo que, quando eu retornei da Alemanha em 2010, eu vim diretamente para a Diocese de Ilhéus e 6 meses depois eu assumi a paróquia de Nossa Senhora da Escada, lá em Olivença, em Ilhéus. Fiquei lá 4 anos. Depois, por necessidade pastoral, assumi a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Barro Preto, lá fiquei 3 anos. E por necessidade pastoral também, eu fui transferido para a paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, na zona sul de Ilhéus, onde eu fiquei 5 anos. Portanto, o principal motivo de uma transferência de um padre é necessidade pastoral, é necessidade evangelizadora, é necessidade missionária. De modo que, o ano passado, o nosso bispo, Dom Giovanni Cripa, iniciou o processo de transferência, né, da maior parte do clero, né, de nossa diocese para as paróquias. De modo que, em 10 de fevereiro desse ano, eu assumi a paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Itajuípe com certo temor, porque algumas poucas vezes eu vim aqui e sempre vi uma paróquia muito grande, de muitas atividades, movimentos em grupos. Nos últimos 2 anos eram 2 padres, né, o padre Edson, que já estava há mais de 11 anos aqui na paróquia, né, e o padre Bruno, que estava há 2 anos exercendo seu ministério. De modo que, mas aos poucos, né, na medida em que eu assumi a paróquia como pároco, esse temor foi dissipando, porque eu fui, na verdade, me entrosando, né, tanto na vida pastoral, o conhecimento da paróquia, né? Sim, o andamento, e por outro lado, a minha primeira atitude foi primeiro escutar, né, ir conhecendo, escutando as pessoas, os movimentos, os grupos. Primeiro fizemos uma reunião pastoral para ouvir cada um, depois a nossa assembleia pastoral, que foi toda a paróquia junta, né, no final de fevereiro, para traçar o plano de pastoral do ano. Porque a cada final de ano esgota o plano pastoral numa paróquia daquele ano, e aí é preciso preparar, né? De modo que esse temor foi dissipando, e ao mesmo tempo eu fui dando continuidade todo o trabalho evangelizador, pastoral administrativo do Padre Edson, porque foram 11 anos. Então, um padre numa paróquia, e como ele é dinâmico, foi muita coisa que ele realizou. E depois, com a chegada do padre Bruno, que ficou apenas 2 anos, né? De modo que eu dei continuidade a isto. Embora eu fiz 3 prioridades, eu escolhi 3 prioridades. Primeiro, a organização pastoral, né? Porque a missão da igreja é evangelizar, né? Então, organizar a paróquia pastoralmente, e fizemos isso no plano pastoral, dando continuidade. Depois, dei continuidade toda a preparação dos 3 anos para a celebração dos 100 anos da paróquia, né, que será em 2025. E no segundo semestre agora, eu estou iniciando a continuação, mas também com outros critérios, com outros aspectos, a parte administrativa da paróquia,
porque de 1º de janeiro nesse ano, a nossa diocese está imprimindo, colocando em prática o novo plano administrativo de toda a diocese, que envolve as paróquias e também as comunidades. De modo que a minha sensação, né, a experiência que eu estou fazendo é uma experiência muito bonita, porque é um povo muito bom, é um povo de fé. Por outro lado, além de ser um povo muito bom, um povo de muita fé, tudo isso é fruto de uma evangelização iniciada pelos franciscanos. Que torna as pessoas participativas, né? Isso. Né? Portanto, esta paróquia de Itajuípe, do Sagrado Coração de Jesus, ela é peculiar em toda a nossa diocese, porque ela teve uma evangelização realizada pelos franciscanos, e pós os franciscanos, os padres diocesanos não deram continuidade, né? De modo que eu estou colhendo o fruto que todos esses padres plantaram, né? E ultimamente com o Padre Edson. Então eu estou colhendo, mas ao mesmo tempo plantando. Né? Então eu estou nesse processo dinâmico. Então na colheita é ao mesmo tempo plantando né? uma semente perto de onde o senhor colheu. Sim. Uhum. Agora o senhor falou que foi para a Alemanha. Aqui em Itajuípe, nessa paróquia, teve muitos padres alemães. Eu posso lembrar, acho que Frei Rufino, teve tantos outros, Frei Henrique Voltaire, alguma coisa assim nesse sentido. Quer dizer, teve muitos padres alemães que conviveram conosco aqui em Itajuípe. O senhor foi para a Alemanha, foi para evangelizar. Sim. No final de 2007, conseguiu aprender um alemão mais ou menos, padre? Um pouco. No final de 2006, eu estava, padre, na diocese de Amargosa, porque a minha diocese de origem é Amargosa. Depois dos meus estudos, eu fui servir a diocese de Bonfim. Fiquei lá 5 anos. Depois eu retornei para Amargosa. E fiquei 9 anos em Amargosa. No final de 2006, um padre da diocese de Amargosa, que foi muito meu amigo, estava na Alemanha, juntamente com o padre Marcos Alcântara, que hoje é o vigário-geral da diocese e é pároco lá no Pontal. O padre Marcos estava saindo da Alemanha para iniciar os estudos do doutorado em Roma. E precisava de um padre brasileiro para dar continuidade ao trabalho da comunidade católica de língua portuguesa em Frankfurt, na diocese de Limburgo. De modo que, e aí eu recebi esse convite, e eu levei 1 ano me preparando. Quando foi em novembro de 2007, eu fui para a Alemanha, né, e lá eu assumi a comunidade católica de língua portuguesa, atendendo portugueses de Portugal, moçambicanos, angolanos e brasileiros. Então foram 3 anos, né? A língua alemã não é fácil. Trabalho multinações, né? Multinações. E por outro lado, a língua alemã não é fácil, é uma língua muito difícil. É muito mais difícil do que o inglês, é muito mais difícil do que o latim, né? Mas um pequeno diálogo, né, é possível, né? Um pequeno diálogo. Celebrar a Santa Missa também é possível, né? Celebrei algumas vezes a missa em alemão, não é? Mas estudei todos os 3 anos em que eu estive lá. Eu tinha aula de alemão 2, 3 vezes por semana, de modo que isso me enriqueceu muito, né, o vocabulário, né? É sempre bom ter noção de uma outra língua. Padre também em participar de outra nação, em outra Sim. nação. Primeiro porque é um país extremamente organizado, em que a igreja também é extremamente organizada. Muito certinhos, né? Muito certo, né? Muito certo. Então foi uma experiência muito boa, uma experiência fantástica. Deu para conhecer outros países, né, da Europa. Então foi uma experiência assim fantástica. E essa experiência o senhor pensa em trazer também aqui para essa paróquia? Um pouco dessa experiência? Veja bem, em janeiro do próximo ano eu farei 30 anos de padre. Antecipadamente, parabéns. E esta paróquia é a minha 10ª paróquia. E é claro que você vai somando experiência. Por outro lado, cada paróquia é peculiar, ela é diferente, porque o povo é diferente, tem uma história diferente, né? De modo que todos os conhecimentos, diante de uma necessidade pastoral, você aplica, né? Por exemplo, eu tenho formação em psicanálise, então há mais de 20 anos que eu escuto pessoas, né? Então, aqui também é possível, né, escutar pessoas, acompanhar pessoas, seja na confissão, seja como diretor espiritual, seja também como psicanalista. O senhor teve no último final de semana o EJC, né?
Sim. Como é que foi para o senhor essa primeira experiência aqui em Itajuípe? Bom, Esse na igreja movimento? nós temos pastorais, nós temos organismos, nós temos grupos e nós temos movimentos. De modo que o movimento EJC, Encontro de Jovens com Cristo, é a mesma coisa que outros movimentos, como o Apostolado da Oração, como o ECC. E qual é o objetivo do movimento EJC? É despertar em cada jovem a consciência do batismo que um dia recebeu. Este é o primeiro objetivo de qualquer movimento de igreja, principalmente a EJC. É despertar no encontro de 3 dias, despertar no coração de cada jovem a consciência de que é preciso vivenciar o batismo. E foi um encontro muito interessante, muito bom, muito organizado, né? Nós temos aqui uma estrutura muito boa que permite também realizar um encontro desse, né? De modo que para mim foi um encontro fantástico, né? Muito bem organizado, a coordenação é muito hábil, né? Tem uma capacidade muito grande de articular, de organizar e de realizar um evento como este. É claro que o encontro não terminou naquele dia, porque agora tem o pós-encontro, né? Que é na verdade uma formação permanente, né? Durante todo o ano. Até a aplicação daquilo que vivenciaram no final de semana, a partir de agora. Isso. Por outro lado, o segundo objetivo do movimento é inserir cada jovem que fez a experiência do encontro na pastoral da igreja. Agora, padre, nós estamos vivendo aí uma juventude, né, com muitas variantes, né, no seu dia a dia. Internet, redes sociais, pensamentos bem diferentes, né, do que foi no passado. Isso é a modernidade. Sim. É muito complicado hoje evangelizar um jovem. Como é que o senhor visualiza a evangelização para um jovem nos dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, há 50 anos atrás, aqui em Itajuípe, só tinha igreja católica, não é? Às vezes algumas experiências bem sutis de religião matriz africana. E olhe lá a primeira igreja batista. Então, nessas cidades, há 50 anos atrás, só tinha mesmo a igreja católica com essa hegemonia. De modo que, por outro lado, a estrutura de família, há 50 anos atrás, era outra. Era o pai, a mãe e os filhos. E quando o sino tocava, o pai, a mãe e os filhos acompanhavam o pai e a mãe para a igreja. Ou seja, aparentemente estava tudo organizado, estava tudo no seu lugar. Não tinha TV, não tinha as redes sociais, ou seja, não tinha a influência da droga, né, de tantas outras coisas negativas na vida do jovem, que impacta hoje na vida do jovem. Só que hoje não, o mundo mudou. Né, o mundo mudou, nós vivemos hoje um resultado de uma pós-modernidade, né, marcada por conflito, mas também por descoberta, por coisa boa. O fato é que é difícil evangelizar o jovem, sim. A ação evangelizadora, por si só, é difícil, mas não é impossível. Então, é possível hoje você usar as redes sociais para evangelizar, e como? De modo que o nosso papel agora, eu como padre, né, como pastor da comunidade, também com os grupos, os movimentos, as pastorais e os jovens, é de fato pegar a mensagem do evangelho, que é sempre nova, e ao mesmo tempo iluminar a realidade para que a experiência do seguimento a Jesus Cristo aconteça, mesmo na sociedade marcada por conflitos, marcada por diversidade, e ao mesmo tempo uma sociedade múltipla, de muitos problemas, de muitos desafios. Então eu vejo que é difícil, mas a ação evangelizadora está acontecendo, né? No dia a dia ela vai acontecendo. E por outro lado, não foi fácil na Idade Média a igreja evangelizar, não foi fácil na Idade Moderna a igreja evangelizar. Então, a cada tempo, o Espírito Santo suscita pessoas com a capacidade extraordinária para saber enfrentar os desafios e anunciar o Evangelho no seguimento a Cristo. Itajuípe, cidade consagrada ao coração de Jesus. O que é que o Padre Zezinho imagina a partir de agora, com essa responsabilidade, né, da cidade de Itajuípe, continuar esse trabalho que vem sendo feito por nossos padres, colocar cada vez mais
a mensagem do Sagrado Coração de Jesus incutir nas pessoas? Sim, Jesus Cristo é a perfeita revelação do Pai, é a plena revelação do Pai. E por outro lado, ele se torna, na vida do cristão, o centro da vida. E é claro que, tanto no Evangelho, nos Evangelhos, como na história da Igreja, muitos títulos foram atribuídos a Jesus Cristo: o Senhor dos Passos, o Senhor dos Navegantes, o Bom Jesus da Lapa, o Senhor do Bom Fim, né? Aquele que tem um bom fim e que nos permite também um bom fim, né? Aqui nós temos o título, o Sagrado Coração de Jesus. E é interessante perceber isso, porque o movimento, né, do apostolado da oração e também o título cristológico Sagrado Coração de Jesus é de fato o centro da vida de toda, o centro da vida cristã. Portanto, quando eu falo no coração de Jesus, eu estou falando no próprio Jesus Cristo, né? Na sua pessoa, no seu projeto e também na sua palavra. Portanto, para mim é uma alegria muito grande estar numa paróquia em que o próprio Cristo é o centro. Padre, nosso tempo é curto, né? O canal no YouTube é um pouco curto, a gente agradece muito a sua participação. E claro que outras oportunidades virão, o senhor vai, se assim Deus nos permitir, vai passar bem mais tempo aqui. Eu tenho certeza que vai somar muito aqui para a comunidade itagica, para a comunidade católica. E fica aí as suas considerações finais, né? Não sei se é agradecimento ou chamamento a mais católicos, né? Para ser evangelizado na igreja. Fica à vontade. Bom, primeiro agradecer esse momento, né? Que é ao mesmo tempo entrevista, informativo, mas um também bate-papo, né? Um bate-papo, né? No sentido de a comunicação é fundamental, né? O grande Chacrinha já dizia que quem não se comunica se trombica. Isso é um fato. Agora é claro que essa comunicação ela tem que ser humanizada, né? No sentido de transmissão de valores, né? De manifestação de valores que possam de fato ir ajudando as pessoas a encontrar o seu próprio caminho, né? Seja os jovens, seja adolescente, criança, seja também as famílias, os idosos, homens e mulheres. Então, para mim, é uma experiência importante e é gratificante e eu agradeço por isso. Aí vocês viram e ouviram Padre Zezinho, o pároco da cidade de Itagipe, e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa figura que vai conviver com todos nós nos próximos anos, tá bom? Você está no canal Notícia, aqui tem a informação que você quer saber.